Saúde, cuidados com a alimentação, com a pele e a paixão pelo café. E tudo isso com uma proposta para você: levar uma vida mais leve e saudável. Milhares de bactérias entram em contato conosco todos os dias. Você sabia que na sua cozinha, por exemplo, podem existir mais bactérias do que no banheiro? Pois é, mas com dicas simples é possível evitar contaminações. Não é novidade para ninguém que bactérias, germes e outros micro-organismos estão espalhados por todos os lugares. Mas será que existe alguma maneira de fazer com que isso diminua? É isso que a gente vê agora com o professor e bacteriologista Vladimir Cantarelli, que está ao meu lado e pronto para essa missão, né, professor? Prontíssimo, vamos lá. Então, vamos lá. Em locais onde existe um grande fluxo de pessoas, é normal que haja a proliferação dessas bactérias. É por isso que nós estamos em um supermercado. Professor, o carrinho está aqui. Existe essa contaminação quando uma pessoa toca, depois vem outra e toca, não sabe aonde que a pessoa também encostou? Claro, né? Cada vez que nós tocamos um objeto, a gente deixa não só nossas impressões digitais, mas também parte dos micro-organismos que nos acompanham, né? E também levamos, né, para casa os da pessoa anterior, né? Bom, agora, o carrinho não tem como a gente lavar, né? Nós vamos encontrar ele no supermercado, então é a pessoa que tem que se... Exatamente, né? Faz parte dos nossos hábitos de higiene. Quando chegarmos em casa, a primeira coisa é lavar nossas mãos antes de manipular os alimentos e as coisas que nós levamos para casa, né? E nesse caso, o álcool gel pode fazer uma diferença, ter na bolsa, passar no final das compras? Faz sim, né? É recomendado que a gente lave bem as mãos e o ideal ainda é passar o álcool gel, né? Porque isso vai garantir então uma melhor asepsia, né? E vai garantir que nós não vamos levar para casa nenhum estranho que nós não queremos, né? Bom, vamos ver se as pessoas aqui no mercado têm a mania de usar o álcool gel ou então lavar as mãos depois de pegarem na alça do carrinho. Encontrei a dona Maria Helena. E aí, dona Maria Helena, fazendo compras, a senhora sabe quantos micro-organismos tem no carrinho? Sei, com certeza, tem milhões, milhões e milhões. O que você faz quando você utiliza? Você lava suas mãos, você tem um álcool gel na bolsa? Álcool gel não tenho, mas dentro do mercado, geralmente, eu lavo as mãos. E quando chego em casa, a primeira coisa, eu lavo as mãos. Tá aprovada, Maria Helena, fazendo tudo certinho? Dona Maria Helena está certíssima, espero que ela continue fazendo isso, ela vai evitar muitos problemas com a saúde dela e da família dela. Mas o professor alerta, no mercado existem outros locais que devemos nos preocupar mais, como as fruteiras, por exemplo. Nós chegamos nos setores das frutas e dos legumes. Professor, elas também são grandes vilãs, né? Quando o assunto são micro-organismos. Exatamente, né? Porque elas passam por diversas mãos, desde a colheita até chegar ao supermercado, e também os insetos, né? E por isso elas precisam ser bem higienizadas antes da gente consumir. Bom, e essa higienização das frutas pode ser feita como na nossa casa? Bom, a maneira mais simples seria lavar em água corrente e depois descascar, né? Mas se a gente quiser fazer uma limpeza, digamos assim, um pouco mais profunda, a gente pode deixar essa fruta de molho numa solução simples, que é água sanitária, uma colher de sopa num litro de água. Deixamos aí por 10, 15 minutos e aí essa fruta pode ser colocada na geladeira para ser conservada até o momento de se consumir. E pode se comer com casca também, mesmo se for diluída na água sanitária? Nesse caso sim, porque é uma solução muito fraquinha, mas se a pessoa tiver algum receio, ela pode passar numa água corrente, né? E aí consumir então com a casca. Agora nós vamos para outro lugar, que ao contrário do mercado, é bem reservado e tem pouca circulação de pessoas. E aí, professor, o que dizer do ambiente que deveria ser o mais limpo da casa? Bom, professor, chegamos à cozinha. Neste local, a manifestação principal acontece por conta dos restos de alimentos que são deixados aqui? Também, né? Mas a cozinha, na verdade, a gente tem que lembrar que é um dos locais da casa mais contaminado, onde a gente pode encontrar mais micro-organismos.
por que isso? Por causa da umidade. Né? Micro-organismos gostam muito de calor e umidade. Essa é uma época certa e o local certo. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os tradicionais panos, né, que a gente usa para secar a louça, para lavar a louça. Que são esses paninhos, bem, que toda dona de casa utiliza, né? Exatamente, né? Depois que a gente seca a louça, eles ficam úmidos, né? E normalmente a gente pendura para secar. Muitos micro-organismos eles se desenvolvem em presença simplesmente da umidade, às vezes restos de alimentos que tem aqui. E a gente precisa lembrar que eles duplicam a cada 20 a 30 minutos. Então, depois de 1 ou 2 ou 3 horas parados, a gente vai ter uma quantidade imensa de micro-organismos num simples pano. E como que a gente faz para tirar a contaminação de micro-organismos que existem na esponja? Bom, essa também, né? É um utensílio que se usa na cozinha, tem água normalmente, então é o mesmo caso do pano. O micro-organismo vai se desenvolver. A gente pode utilizar várias vezes. Uma semana, é o recomendado. No máximo 7 dias, então, utilizar essa esponjinha. Bem cuidada, né? E o que é bem cuidado, né? Significa, por exemplo, após a gente utilizar todo dia, deixar ela numa solução de aquela água sanitária, né? Uma receita simples é 1 colher de água sanitária num litro d'água. Né? O álcool também seria uma boa opção ou não? O álcool seria uma opção, né? Mas o que é mais comum nós temos em casa e também tem menos riscos, né? O álcool é inflamável e tal, né? A água sanitária é uma boa opção, serve para limpar a esponja, serve para limpar o pano. Essa mesma água sanitária, depois de utilizada, serve para se limpar as superfícies, né? Que também tem cantos, né? Onde a gente vai ter micro-organismos também. Chegamos a mais um ambiente que muitas pessoas ficam praticamente o dia todo. Bom, e agora nós estamos em um dos locais que a gente fica praticamente o dia todo, nosso fiel companheiro, o computador. Professor, e aí, depois das suas revelações, a gente vai continuar utilizando o teclado da mesma maneira? Acho que sim, o teclado sem problema nenhum lá. Na verdade, pouca gente sabe que esses materiais que são utilizados hoje, eles não permitem o crescimento, a multiplicação de micro-organismos. Né? Assim como o celular também é igual. Né? Mas o inimigo aqui é a gente trazer alimentos para perto do computador, né? Porque a bactéria não vai se desenvolver sobre o teclado, mas ela vai se desenvolver nos alimentos que são depositados entre as teclas, né? Às vezes fio de cabelo e essas coisas. Por isso, o ideal seria a gente limpar isso, né? Constantemente, né? A cada semana, no máximo, né? E não trazer alimento para perto do computador. Todos os dias, nosso organismo entra em contato com diferentes tipos de toxinas. E para ajudar nesse processo de desintoxicação, que existem os chamados sucos detox. É o que você confere agora na reportagem. Frutas e verduras com agrotóxicos, produtos industrializados e falta de cuidados na alimentação. Fatores que acabam intoxicando o nosso organismo. Nosso corpo tem várias vias para eliminar impurezas, mas muitas vezes são insuficientes pelo nosso alto consumo de toxinas. Para ajudar nessa eliminação, os sucos detox podem dar uma ajudinha. Esse especialista em nutrição destaca a importância desse cuidado para evitar problemas posteriores. E esse estado de intoxicação leva, como falei, a diversos problemas. Então, o que acontece hoje, na grande maioria das vezes? A gente tem uma dor de cabeça, o modo mais simples para resolver é tomar um remédio e a dor sumiu. Mas, na realidade, quem está padecendo pode ser o sistema digestório, tanto o estômago, o fígado, o intestino, né? E isso provocar a dor de cabeça. Então, a desintoxicação, ela visa exatamente isso, liberar o corpo das toxinas, facilitando novamente um trabalho perfeito do nosso organismo, e isso se traduz em saúde. Para quem pensa que fazer esses sucos é difícil, aí vão 2 receitas. Primeiro, vamos ao suco refrescante. Você vai precisar de 3 rodelas de abacaxi, 3 folhas de couve sem o talo, hortelã a gosto, gengibre a gosto, meia maçã sem sementes e 750 ml de água. A centrífuga ela aquece, né? Para tirar todo aquele caldinho e aproveitar tudo, ela usa um processo de aquecimento. Então, alguns nutrientes tu acaba perdendo por esse processo de aquecimento. Então, o liquidificador sempre é mais saudável. Para quem precisa de energia pela manhã, ideal é o suco verde energizante. Para esse, você vai precisar de meio pepino japonês, meia maçã sem sementes, suco de uma laranja, suco de um limão, 500 ml de água, 1 colher de sopa de alga clorela, 2 sachês de concentrado de frutas e plantas, que ajuda a dar sabor ao suco e ativa as enzimas do corpo,
e 2 colheres de sopa de energético natural. Mesmo sendo um pouco mais difíceis de serem encontrados, o importante é que na fabricação dos sucos seja utilizado produtos livres de agrotóxicos. Açúcar também não é necessário utilizar para garantir o sabor final da bebida. Os sucos podem ser coados para retirar as fibras, mas para quem tem diabetes é aconselhável não coar, para que o metabolismo trabalhe mais lentamente na digestão. Importante também é inserir esses sucos na alimentação semanal para que nosso corpo seja beneficiado cada vez mais. O interessante é as pessoas, pelo menos uma vez por semana, passar um dia inteiro com suco. Isso facilita o corpo para se readaptar, para ganhar forças novamente e continuar trabalhando bem por mais tempo. Então sempre se recomenda, pelo menos, dependendo da idade, né, até mais vezes. Né? Uma pele bem cuidada é sinônimo de beleza, mas também de saúde. Na reportagem, você acompanha dicas para cuidar da sua pele em qualquer época do ano e fugir dos danos causados pelo sol. Limpar, tonificar e hidratar. Todos os especialistas afirmam que uma rotina de cuidados diários da pele é essencial para mantê-la saudável e bonita. Mas antes de saber os cuidados, é necessário compreender como ela é formada. São 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. Juntas, elas formam o maior órgão do corpo humano. A pele ela tem diferentes camadas, mas na camada mais superficial, que é aquela que nós estamos visualizando, a pele ela já tem células que a gente considera células mortas, que já perderam o seu núcleo, então ela já tem características específicas. A gente tem presença de queratina, que dá essa coesão às células, que faz com que a pele tenha a sua principal função, que é a função barreira. Esta clínica no centro de Novo Hamburgo realiza diversos tratamentos para a pele, através de máscaras, laser e peeling. Mas não é necessário sair de casa para que se tenha uma pele bonita e saudável. Hábitos simples, como uma limpeza adequada e filtro solar, são os fatores principais para uma pele perfeita. E também os tratamentos de limpeza de pele, hidratação, que isso é essencial para que a agressão gerada pela radiação ela não ocasione tantas consequências na pele. Se nós tivermos com a nossa função barreira adequada, com a pele com atividade antioxidante efetiva, nós vamos ter menos lesões, nós vamos sofrer menos os efeitos nocivos do sol. A pele fica diretamente exposta ao ambiente e requer alguns cuidados para que proteja bem o organismo contra agentes externos, desidratações e infecções. E quando ela não é bem cuidada, pode apresentar vários problemas. Na verdade, a pele é o nosso maior órgão, né? Então, a pele, uma das principais funções dela é a função barreira. No momento em que nós tivermos essa função ineficiente, nós vamos ter várias consequências, não só estéticas, mas também sistêmicas. Os protetores e bloqueadores solares devem ser utilizados diariamente, mesmo em dias de pouco sol, já que até mesmo a claridade que algumas lâmpadas irradiam sobre a pele podem provocar o envelhecimento. É extremamente importante que a pele seja protegida contra os raios nocivos do sol, para prevenir manchas, queimaduras e principalmente o câncer de pele. O Brasil é um dos países em que nós temos uma das maiores incidências de câncer de pele, até por ser um país tropical e nós nos expormos muito, né, ao sol. O Rio Grande do Sul também tem uma incidência de casos bastante alta. Então não é nem só no período pós-verão, nós nos preocupamos muito com o verão, mas no inverno a gente também se expõe. Então uma luta nossa é convencer as pessoas de que o uso do protetor é um hábito. Não esqueça que para aproveitar o melhor do sol, o filtro solar é indispensável. Afinal, uma pele bem tratada e cuidada é sinal de beleza e saúde. Os cuidados com a pele, eles precisam começar ainda lá na juventude, como prevenção. Não adianta nós chegarmos lá na maturidade e querermos ter cuidados que nós deveríamos ter lá na juventude. Vamos a um breve intervalo e na sequência vamos falar de uma paixão nacional, o cafezinho. Até já!